Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Já em clima de férias, nossa última aula do semestre. Gente aqui já sem jaleco, que é partiu Luiz Correia. Partiu LC, né Daniel? Aqui é desse jeito. Terminou aqui a aula, ó, já para Luiz Correia. Galerinha, última aula do semestre. Finalizando aqui as nossas aulas do canal Educação, dia 12 de julho, vamos falar da temática que é associação de resistores. Então aqui a gente vai estar falando sobre as resistências elétricas e as diversas maneiras que eu posso associar os resistores em um circuito elétrico. Quando eu falo de associação de resistores, você precisa lembrar que eu estou construindo um circuito elétrico que é composto apenas por resistores, e esses resistores eles estão associados, ou seja, unidos de diferentes maneiras. Eles podem estar unidos de forma em série, de maneira em paralela e também em formato misto, que é uma mistura dessas duas maneiras de construir esses circuitos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando esse formato de conteúdo. Na disciplina de Física, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês em mais uma aula, certo? Galerinha, quando a gente fala de associação de resistores, nós temos essas três, ok? E aí, só para te revisar um pouquinho, só para te lembrar um pouquinho sobre cada uma dessas associações, nós vamos ter o seguinte. A associação em série, você terá uma sequência de resistores. Eles estarão em sequência, certo? Depois de termos esses resistores em sequência, além disso, eles vão ter como característica divisão de DDP e mesma corrente elétrica. Olha aí, eles vão dividir a DDP. Como assim, professor? De uma DDP total, se eu tenho 3 resistores no circuito, cada um vai ficar com um pedacinho dessa DDP. Cada um vai ficar com uma parcela da tua DDP. E, por ter um único caminho que une esses 3 resistores, já que eles estão em sequência, eu também tenho uma característica muito interessante, que é a corrente elétrica sendo a mesma corrente elétrica para os 3 resistores que eu citei. Agora, quando eu tenho uma associação de resistores em paralelo, o negócio muda, tá? A situação muda. Em paralelo, eu quero que você lembre do seguinte: esses resistores, eles estão à parte um do outro, tá? Eles vão estar à parte, certo? Galerinha, como eles estão à parte, a gente vai ter que estudá-los separadamente. Quando eu estudo eles separadamente, eles estão, então, com correntes diferentes. Cada um vai receber uma parcela da corrente total, certo? Porém, a DDP é a mesma para eles. Ah, professor, então é o inverso da associação em série? Exatamente. E por ser o inverso da associação em série, enquanto a associação em série, nós achamos a resistência equivalente somando, na associação em paralelo, nós somaremos o inverso. Então, enquanto na associação em série, a resistência equivalente seria R1 mais R2 mais R3, a associação em paralelo seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, é só lembrar que é o inverso. Na associação mista, nós temos uma associação que ela é do tipo série mais paralelo.
É uma mistura das duas anteriores. Professor, e como é que eu faço para resolver essa associação mista? Você primeiro simplifica o teu circuito, tirando todas as associações em paralelo, e depois você resolve as associações em série restantes. Beleza? Trouxe aqui algumas questõezinhas para vocês, para que a gente analise este teu circuito, tá? E a gente vai trabalhar aqui com essa primeira forma de circuito. Aqui eu tenho um circuito em série. Como é que você sabe, professor, que esse circuito é em série? Lembra das características do circuito em série. Vou colocar aqui no cantinho. Bizu para você, tá? Bizu aí para você. Resuminho sobre a associação em série. Resuminho aí para você. Vamos lá. Se a associação é do tipo em série, você vai ter que lembrar que eu tenho característica seguinte. I, que é a corrente elétrica, é igual para todos. I é igual. DDP, U é dividida. E a resistência equivalente é soma. Beleza? Então você tem que lembrar dessas três características da associação de resistores em série. Então, vamos lá para a questãozinha número 1. Determine a resistência equivalente do circuito a seguir. Determine a resistência equivalente do circuito a seguir. Professor, o que eu tenho que fazer? Você vai pegar o primeiro resistor, vale 10, somar com o segundo resistor, que vale 8, mais o terceiro resistor, que vale 4. Mas o senhor não falou por que essa associação ela é em série. É só você lembrar o seguinte. Como a corrente elétrica é igual para todos, eu só tenho um caminho para ela percorrer. Só um caminho para ela sair da bateria e retornar para a bateria. Então, essa corrente elétrica ela vai sair do positivo para o negativo, sentido convencional. E aí ela vai percorrer os 3 resistores por um único caminho. Como ela só pode passar por esse caminho para chegar ao negativo e sair pelo positivo, então eu tenho aqui um circuito em série. Como é que eu determino a resistência equivalente em série? É só somar. É soma. Então, eu vou pegar o resistor 1, somar com a resistência do 2, somar com a resistência do 3. Então, a resistência equivalente seria 10 mais 8 mais 4. Resistência equivalente seria 18 mais 4, 22 ohms. Beleza? Finalizamos aqui a nossa primeira questãozinha. Tá? Primeira questão, ok. Vamos para a próxima questãozinha, mas antes, trouxe aqui a tua solução, tá? Soluçãozinha que bate com o nosso resultado, 22 ohms. E aqui eu tenho a segunda questãozinha, segundo exemplo, tá?
que vai seguir o mesmo critério da questão anterior. Eu novamente tenho que observar que ele fala de um circuito em série, e aí eu tenho que lembrar as 3 características da associação de resistores em série. Eu tenho mesma corrente elétrica, diferente DDP, porque a DDP é dividida, é parcelada, e eu tenho a soma das resistências do circuito para achar a resistência equivalente, certo? Então, se a gente for analisar a questão, ele diz que eu tenho 2 resistores de resistências iguais a 20 ohms e 30 ohms, e eles estão ligados em série, eles estão em sequência, né? Você não assiste a série lá da Netflix começando pelo primeiro episódio e do primeiro tu vai lá para o 5º. Não, tu não vai entender nada quando chegar no 5º episódio. Tu tem que seguir uma sequência de episódios, né? Então aqui, na associação de resistores em série, você vai seguir uma sequência. A corrente passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, é sempre a mesma corrente. E eles estão conectados a uma bateria de 30 volts. Porém, para a nossa questãozinha, isso não vai ser necessário ser usado, tá? Determine a resistência equivalente. Então, eu quero achar a resistência equivalente para este caso. É basicamente somar a resistência do primeiro mais a resistência do segundo. Resistência equivalente será 20 mais 30, que dá um total de 50 ohms. Beleza? Achamos aí, letra B de bola, gabarito da nossa segunda questãozinha. Mais uma questãozinha que fala de associação de resistores em série para a gente trabalhar com esse conteúdo de associação de resistores, né? Trouxe aqui o nosso gabarito, certo? Gabaritozinho 50, letra B. E aqui eu trouxe uma questãozinha teórica, tá? Questãozinha teórica que vai falar também sobre a associação de resistores em série. Ela diz assim: com relação à associação de resistores em série, assinale a alternativa correta. Letra A. A corrente elétrica é igual para todos os resistores? Pronto, essa aqui. Lembra que na associação de resistores em série, eu tenho 3 características que eu tenho que lembrar. Corrente é a mesma, DDP é parcelada e a resistência equivalente é uma soma. Então, achamos na letra A uma dessas características. A corrente elétrica é igual para todos. Letra B diz o seguinte: a tensão elétrica é igual para todos? Não. A tensão elétrica é parcelada. Cada um vai ter uma parcela. Letra C. A resistência equivalente é determinada pela soma dos inversos? Não. Isso aqui é característica da associação em paralelo. E letra D. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências? Também não. Aqui é outra característica da resistência em paralelo. A resistência equivalente ela sempre vai ser maior do que as resistências parciais, certo? É uma outra característica que você tem que lembrar e diferenciar da associação em paralelo.
Na paralelo, a gente vai ver que a associação ela vai nos dar uma resistência equivalente menor do que a menor resistência. Como assim, professor? Se eu tenho 3 resistores, um de 1 ohm, o outro de 2 e o terceiro de 3. Se a gente calcular a resistência equivalente dos 3, caso eles estejam em paralelo, o valor da resistência equivalente será menor que 1, que é o menor resistor. Tá bom? Enquanto a série vai ser o contrário. A resistência equivalente vai ser maior que o maior resistor. Como eu realizo uma soma, eu vou perceber que se eu tenho o resistor de 1 ohm com o de 2, com o de 3 em série, a gente vai observar que a resistência equivalente ela é maior que 3. Então, ela é maior que o maior resistor. Beleza? Então, não esqueça. Maior se for em série, menor se for em paralelo. Próxima questãozinha, mas antes do nosso gabarito, confirmando que é a letra A. Vamos então para a nossa quarta questão do nosso material. Ele diz para a gente calcular a resistência equivalente do circuito a seguir. Se ele te dá um circuito e tu fica na dúvida de qual é a associação, você vai ter que observar o seguinte. Se você tem mais de um caminho para a corrente percorrer, para ela voltar para a bateria, então a tua associação não é em série. A tua associação é em paralelo. Certo? Vamos analisar a mesma coisa aqui e você vai observar que tem mais de um caminho. Olha o seguinte. Aqui em cima eu tenho o positivo, aqui embaixo eu tenho o negativo. O que é que eu vou observar, galerinha? Que a minha corrente ela sai totalmente daqui de cima. E, depois de percorrer todos esses caminhos, ela tem que voltar totalmente para a bateria. Não pode ficar nenhum pedacinho durante o circuito. Porém, imagina que você está voltando para casa e você quer entrar pelo primeiro caminho. Pode ir por esse primeiro caminho? Pode. Pode percorrer ele tranquilamente. Você fala, não, eu gosto de mudar de caminho, quero conhecer a cidade. Então, eu vou pelo segundo caminho. Posso também? Posso. Não, eu não quero ir pelo segundo caminho. Eu quero ir pelo terceiro caminho. Dá para ir também pelo terceiro caminho? Sim. Você pode ir bem mais longe e demorar mais, né? Então, se eu tenho mais de uma escolha de caminho para a corrente percorrer, então eu tenho um circuito em paralelo. Quais são as principais características desse circuito? Vamos lá de bizu de novo, né? De resuminho. Primeira característica de uma associação em paralelo. A corrente I é dividida. Diferente da série que era igual. DDPU é igual para todos. Se você perceber, vou já mostrar para vocês, que eles estão sempre sob o mesmo potencial. Tá? Vou já mostrar para vocês. E a resistência equivalente é a soma dos inversos. Certo? Então, você tem que
levar em consideração essas 3 características. Sempre é, professor? Sempre. Certo? Vamos lá, jovens. Eu falei para vocês que ia mostrar que eles estão sempre sob a mesma diferença de potencial, né? O potencial da bateria são esses 2 pontinhos aqui. Eu vou chamar de A e de B. Se você perceber, o resistor número 1, que é o de 4 ohms, ele também está entre os pontos A e B. O resistor 2, que é o de 6 ohms, ele também se encontra entre os pontos A e B. E o 3, que vale 12, também se encontra entre os pontos A e B. Então, quer dizer que todos eles estão sob a mesma diferença de potencial, V. Certo? Quer dizer que eles têm DDP igual. Beleza? E aí, a gente vai resolver a nossa 4ª questão da seguinte maneira. Como eu tenho 3 resistores, eu tenho que seguir a regrazinha geral, que é a soma dos inversos. Então, a resistência 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro. Beleza? Galerinha, substitui aí os valores de R1, R2 e R3. R1 vale 4, mais R2 vale 6, mais R3 vale 12. Faz o MMC desses 3 números, 4, 6 e 12. Como eles 3 são múltiplos e divisores entre si, eu posso seguir a seguinte regrinha. O MMC é o maior valor. Como assim, professor? Se você pegar e multiplicar 4 por 3, dá 12. Mas também você pode pegar 12 dividido por 4, dá 3. Então, o 4, um dia ele chega em 12. E a partir do 4, eu também posso dividir 12. Então, eles são múltiplos e divisíveis. Certo? Diferente, por exemplo, do 7 e do 5. Não dá para chegar em 5 partindo do 7 e nem dá para chegar em 7 partindo do 5. Multiplica aí qualquer número para dar 7. Um número exato, um número real. Não dá. 5 vezes quanto que dá 7? Ou dá para dividir 7 por 5? Também não dá. Então, eles não são múltiplos e divisores. É o caso do 6. O 6 ele pode ser multiplicado por um número para dar 12. Mas eu também posso dividir 12 por 6 e dar um número exato. Então, eu posso dizer que 6 e 12 são múltiplos e divisores. Certo? Então, nesses casos, você vai pegar o maior número das tuas frações e usar como o denominador comum. 12. O que eu faço agora? Pego o 12, divido por 4 e o valor de resultado eu multiplico pelo numerador 1. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Multiplicado por 1 dá 3. Mais, vamos lá de novo. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 12 dá 1. Vezes 1, 1. Então, nós temos esses números para representar
a nossa resistência equivalente. Continuando aqui, galerinha. Continuando aqui desse lado, achei que tinha colocado outra telinha. A gente vai ter 1 sobre REC, que é a resistência equivalente, igual a 3 mais 2, 5, mais 1, 6, sobre 12. Galerinha, olha aí, olha a lógica. Como eu quero a resistência equivalente e não o inverso dela, eu troco o 1 e o REC de lugar. O REC que estava no denominador vai para o numerador e o 1 que estava lá em cima no numerador desce de nível e vai para o denominador. A mesma coisa eu tenho que fazer do outro lado. O 12 vai lá para cima e o 6 vem para cá para baixo. Então fica assim, ó. REC, que é a resistência equivalente, ela é 12 sobre 6. Ou seja, essa REC ela será 2 ohms. Tranquilos? Beleza? Galerinha, não tem gabarito, né? Essa questão ela não é de gabarito. Porém, nós encontramos a nossa resistência equivalente. Tranquilos? Próxima questãozinha, bem easy, né? Confirma aí o nosso gabarito que é 2. Te dei umas dicas para você identificar o número, né? Na verdade, a forma de associação, mas também te dei algumas dicas para você resolver mais rápido a tua operação, né? Facilitou bastante essa trocazinha de valores. Vamos então aqui para a quinta questãozinha. É uma questãozinha relativamente grande, porque ela tem 3 letras para a gente determinar. E ela diz o seguinte: determine a resistência equivalente do circuito. Então, na letra A, para esse circuito em paralelo, eu quero determinar a REC dele, a resistência equivalente. Na letra B, ele pede a corrente elétrica em cada resistor. Então, eu quero saber quem é o I1, quem é o I2, quem é o I3. E a corrente elétrica total, quem é o I apenas. Certo? Vamos lá então para a letra A. Como é que eu faço? Soma dos inversos, não é isso? Então, para resolver a letra A, eu quero achar a resistência equivalente, né, professor? Como a associação é em série, eu uso a regrinha geral, soma dos inversos. Então, fica 1 sobre a REC, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, que é 10, mais 1 sobre a resistência do segundo resistor, que é 15, mais 1 sobre a resistência do terceiro resistor, que vale 12, né? Muito bem. Aqui você está vendo que alguns números não são múltiplos e divisores, né? E aí o que é que eu faço, professor? Eu tenho que fazer o MMC. Fazer bem aqui no cantinho para vocês. De 10, 12 e 15. Dividindo por 2, eu consigo simplificar o 10, que dá 5, e o 12, que dá 6. Porém, o 15 não dá. Mas eu consigo simplificar por 3, o 5 continua,
o 6 vira 2 e o 15 vira 5. Dá para simplificar por 2 de novo, né? Fica 5, 1 e 5. E aí eu finalizo simplificando por 5, que todo mundo vira 1. Fecha aqui, galerinha, e eu saio multiplicando todo mundo. Vamos lá, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o meu denominador comum será 60. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a denominador 60. 60 dividido por 10 dá 6. Multiplicado por 1, continua 6. Mais 60 dividido por 15 dá 4. Multiplicado por 1, continua 4. Mais 60 dividido por 12 dá 5. Multiplicado por 1, continua 5. Então, fica 1 sobre REC é igual a 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Dividido por 60. Faz aquela jogadinha que eu disse, né? Troca aqui os termos de lugar. E aí, a tua resistência equivalente, ela vira 60 sobre 15. Que dá 4 ohms. Prontinho. Achamos a resistência equivalente. Professor, o que eu vou fazer agora? Bom, a questão pede na letra B, a corrente elétrica em cada um dos resistores. Ele disse que a DDP do circuito vale 120. Então, a gente vai fazer a lei de Ohm para cada um dos resistores, para determinar a corrente deles. Como eu tenho uma associação em paralelo, para o primeiro resistor, a lei de Ohm dele fica assim, ó. U é igual a R1 vezes I1. A DDP é 120. A resistência vale 10. E quanto é que vale a corrente? Olha aí. Simplifica 0 com 0. E aí, a tua corrente I1 vale 12 amperes. Foi a corrente I1. Para o resistor 2. Vamos lá. DDP é igual a resistência 2 vezes a corrente 2. Usa a lei de Ohm para todos. A DDP vale 120. A resistência vale 15. E a corrente elétrica I2. Isso, o segundo vale 15, né? Então, fica I2 igual a 120 sobre 15. E aí nós dividimos todo mundo por quanto, professor? Dá para dividir por 15? Ó, se 60 dá 4, 120, que é o dobro, dá 8. Então, I2 vale 8 amperes. Ok? Agora falta o I3. Para o resistor 3. Faz a mesma coisa. A mesma DDP, resistência R3, corrente elétrica I3. DDP é 120.
a resistência vale 12 e aqui o I3 é o que eu quero achar. Corrente elétrica I3 vale 120 sobre 12. I3 é igual a 10 amperes. Fechamos aí a letra B de bons alunos, né? Vamos para a letra C. A letra C é a mais difícil, gente. Não sei se eu consigo fazer. Ele pede a corrente total. Jovens, corrente elétrica total do circuito em paralelo é a soma das correntes. I1 mais I2 mais I3. Então, I total. Aí tu lembra, o I1 valia quanto? 12, né, professor? Isso. O I2, 8. E o I3, 10. Soma todo mundo. 12 mais 8, 20 mais 10, 30. 30 amperes é a corrente elétrica total. Certo, meus queridos? Finalizamos aí mais uma questãozinha. Vou te mostrar o gabarito, ó. Letra A bateu com o que a gente achou, né? A gente tinha achado uma resistência de 4 ohms. Letra B também, cada uma das alternativas. I1, 12. I2, 8. I3, 10. E a letra C vale 30 amperes, como a gente também determinou. Beleza? Sexta questãozinha teórica, para a gente falar sobre a associação de resistores em paralelo. Porém, ele quer a alternativa incorreta. Sobre o que está incorreto, nós podemos afirmar o quê? Letra A. A corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais. Está correto, jovens? A gente acabou de fazer na letra C da questão anterior. Achamos a corrente total somando a corrente de cada um deles. B. A DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte? Está correto também. Lembra que a DDP em cada resistor é a mesma da bateria. C. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistência equivalente é sempre menor do que a resistência de menor valor? Correto, já havia falado isso, né? Isso aqui é válido para as associações em paralelo. Letra D, a corrente elétrica é igual para todos? Não. A corrente é parcelada, né? Cada resistor tem a sua corrente elétrica. A gente achou isso na questão anterior. E letra E, se um resistor queima, a corrente elétrica que circula nos demais não se altera? Não se altera, tá? Show de bola? Então, o gabarito é letra D de dado. Observe aí, é o nosso gabarito, confirmou com a nossa questão. E aqui nós temos uma sétima questão que fala sobre associação mista de resistores. Para a gente finalizar a nossa aula, jovens, a gente vai encontrar o valor da resistência equivalente entre os terminais A e B. Jovens, a resistência equivalente numa associação mista é você primeiro trabalhar com o circuito em paralelo e depois que encontrar a resistência equivalente desse circuito em paralelo, você realizar uma soma, porque vão sobrar 3 resistores em série. Então, primeiro, a gente vai calcular a associação de resistores em paralelo, para simplificar o circuito.
E aí tem uma expressãozinha que não precisa você estar usando a soma dos inversos. Caso esses resistores eles tenham mesma resistência elétrica, o que que a gente vai fazer? A resistência equivalente em paralelo será a resistência de um deles dividido pelo número de resistores. Então, se eu tenho 4 de resistência e 3 resistores, a minha resistência equivalente ela será 4 sobre 3 ohms. Achamos a resistência em paralelo. Então, esse meu resistor aqui, ele fica um único resistor de 4 sobre 3, junto com os outros dois de 4 ohms. Então, eu tenho que somar tudo isso. Tá? Então, agora, o segundo passo é usar a associação em série. Beleza? A associação em série, eu vou somar o resistor 1 mais o resistor equivalente em paralelo mais o resistor 3. Então, vai ficar resistência equivalente igual a 4 mais 4 sobre 3 mais 4. Os 4 aqui das extremidades da soma não tem denominador, então eu coloco 1. Então, vai ficar resistência equivalente é igual. Faço o MMC de 3 e 1, que dá 3. E aí, bem rápido, ó. 3 vezes 1, 3 dividido por 1, dá 3, vezes 4, 12. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4, 4. Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4, 12. Então, vai ficar resistência equivalente é igual a 12 mais 12, 24, mais 4, 28, que dá 28 sobre 3. E aí, isso você pode deixar assim. E a gente finaliza a nossa questãozinha. Beleza, Daniel? Show de bola? Meus anjos, finalizamos a nossa aula por aqui, tá? Agradeço demais a presença de todos vocês. Nos encontramos só em agosto, a partir de agora. Então, boas férias, bom descanso para todos e até a nossa próxima aula no segundo semestre. Tchau, tchau, jovens!